Segundo aí, é o deserto tempo. É o deserto tempo. Para que Deus nos coloca no deserto tempo? Para nos educar. Para passar conteúdo a fim de que estejamos habilitados a tomar posse da terra prometida. Por que o tempo? Porque o tempo é o melhor pedagogo. Basta você ver lá Eclesiastes capítulo 3. É o pêndulo da nossa existência. É o tempo. Tempo de chorar. Tempo de sorrir. Tempo de cantar. Tempo de deixar de cantar. Tempo de abraçar. Tempo de deixar de abraçar. É um pedagogo. Nós vivemos nesse pêndulo existencial. Há momentos que nós estaremos bem, há momentos que nós estaremos ruim. E nós vamos estar em quê? Aprendendo com tudo isso aí. Ou seja, é no tempo que Deus nos educa, que Deus nos ensina algumas lições, que Deus nos dá algumas provas, né, para saber se aprendemos de fato aquilo que Ele tinha por propósito nos ensinar. E aí eu volto para o texto que nós lemos inicialmente, com base dessa nossa conversa aqui. Porque veja bem, Deuteronômio 8, verso 2, haviam 4 lições que Deus desejava ensinar para o povo de Israel. E que Deus deseja ensinar para aqueles que Ele coloca no deserto. Ou seja, eu, você, não sei. Qual que é a primeira lição? Primeiro, humilhar. Segunda, tentar. Terceira, saber o que havia no coração. Quarta, se guardaria seus mandamentos ou não. Por que Deus me coloca no deserto? Te coloca no deserto? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Qual é o fim? O que Ele está querendo ensinar com isso? Ele quer me humilhar. Quer me humilhar. Ele quer o quê? Ele quer me tentar. Jesus foi tentado no deserto. Se nem Jesus foi poupado, que dirá eu e você? E ainda diz lá o texto que quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. Nem foi o próprio Jesus que foi para o deserto por livre e espontânea vontade. Não, mas diz lá o texto que o Espírito Santo de Deus o conduziu para o deserto. Foi o Espírito Santo. Para quê? Para que ele fosse tentado pelo diabo. Será que nós queremos ser tentados pelo diabo? Será que a gente está disposto a ser tentado, a ser provado? Eu acho que não. Para saber o que havia no coração. Não tem melhor maneira de conhecer o coração do homem do que tempos de adversidade. A crise revela aquilo que está no nosso coração. A crise, o dia da dificuldade, é um momento chave para saber o que de fato move a nossa vida, nosso coração. Tem gente que diante das adversidades, os desertos da vida, as privações, uns se aproximam de Deus, mas outros se afastam de Deus. Porque é fácil servir a Deus quando tudo aparentemente está bom, estar bem. Mas quando as coisas estão ruins, ninguém quer saber de nada, não. Ninguém quer saber. Mas Deus, ele sonda os corações, ele esquadrilha o coração. E é do coração. O coração, Jeremias diz que é enganoso, mais do que todas as coisas. Ezequiel, capítulo 14, se eu não me engano, verso 3, diz que o coração do homem, ou os anciões, ergueram em seus corações o quê? Ídolos. O coração do homem, diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Jesus, lá em Mateus capítulo 15, diz que é do coração que procedem o quê? Os adultérios, o homicídio, que sai que todas essas coisas ruins é o do coração. A sede das nossas emoções. A sede da nossa maneira de pensar e agir. É o coração. Deus nos coloca no deserto para saber o que havia, o que há no nosso coração. Ele quer saber o que tem lá na profundeza do meu e do seu coração. E quarto, se guardaríamos seus mandamentos ou não. Se nós seríamos ou não fiéis a Deus e a sua palavra.
Será que nós somos fiéis? Será que nós somos fiéis? Será que nós estamos dispostos, diante a qualquer adversidade e problema, continuar adorando esse Deus? Bendizendo, glorificando Deus, eu comecei aqui dizendo para vocês sobre os mártires, livro dos mártires. Se nossa vida fosse avaliada, colocada na balança, com a vida desses homens, de fato nós poderíamos chamar que nós somos crentes fiéis? Será que nós estamos dispostos a servir a Deus até as últimas consequências? Por exemplo, João Batista. Vamos dar um exemplo de João Batista. João Batista perdeu a cabeça, literalmente, por não negociar uma verdade bíblica. Quando ele confrontou, por exemplo, o adultério de Herodes com a mulher do seu irmão Felipe. Será que nós estamos dispostos a perder a cabeça, mas não negociar uma verdade da palavra de Deus? Se for preciso falar sobre adultério, sobre divórcio, sobre qualquer outro assunto, homossexualismo, nós estamos dispostos a perder a vida? Será que nós somos fiéis? Jesus, falando à igreja de Esmirna, disse: olha, eu já sei que eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza. Eu conheço tudo a respeito de vocês. Só que eu vou advertir algo para vocês: só ser fiel até a morte, porque vai vir sobre vocês uma tribulação de 10 dias. E vai vir para que vocês sejam tentados, para que vocês venham ser provados. Vão querer que vocês neguem o meu nome, mas olha, não desista, ser fiel. Será que nós estamos dispostos a isso? Porque é mais fácil ouvir a mensagem: você vai vencer. E se você não vencer? É muito fácil ouvir a palavra: a porta vai se abrir. E se a porta não se abrir? É muito fácil ouvir a mensagem: Deus vai curar a enfermidade. E se ele não curar a enfermidade? Nós vamos nos manter fiéis? É essa a pergunta. Deus vai realizar seus sonhos. E se ele não realizar? Nós vamos continuar sendo cristãos com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma fé, com o mesmo ânimo? Eu falei que eu não queria pregar, mas já estou pregando. Não tem como. É para nos tentar, para saber se nós vamos de fato seguir, obedecer a sua palavra, né? É caminhando pelos desertos de Israel, por exemplo, que vai aprender que quem os tirou com mão forte do Egito foi Deus. Que quem os guiava pela coluna de nuvem de dia, de fogo de noite, era Deus. Que quem fez águas amargas serem transformadas em águas doces foi Deus. Ou também que foi ele quem fez jorrar água da rocha. É caminhando pelos desertos que Israel aprende os 10 mandamentos, a lei moral, aprende a sacrificar animais, a lei cerimonial, aprende a caminhar lado a lado uns com os outros, a lei civil. É caminhando pelos desertos que Israel aprende a ser uma nação santa, um santuário santo. Por quê? Porque o Deus de Israel é santo. Deus nos coloca no deserto o tempo para nos educar, ou seja, ninguém entra no deserto para sair da mesma forma. O deserto é a escola que Deus nos matriculou para sairmos prontos para viver o melhor de Deus. É preciso entender as lições que Deus está nos ensinando em cada deserto. É no deserto o tempo que você aprende a matéria que Deus quer lhe ensinar.